escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. É isso mesmo, queremos que Nossa Senhora caminhe com o seu povo, principalmente conosco. Estamos aqui começando mais um programa, Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria, pela TV Evangelizar. Queremos iniciar consagrando a Nossa Senhora de Pentecostes, a nossa vida. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como eu amo rezar esta oração, gente. Esta oração, quando a gente reza ela, a gente sente mesmo que a partir de agora quem cuida da gente é Nossa Senhora. Ela que nos guarda, ela que nos protege. Bem, escreva para nós, programa Caminhando com Jesus, nos Passos da Virgem Maria, Caixa Postal 20, 548, CEP 81 810 981, Curitiba, Paraná. Ou ligue no 041 3221 6060. Queremos agora também acolher com muito amor a Joyce. Seja bem-vinda. Obrigada, irmã. Obrigado para mim. É uma alegria poder estar aqui com você nesse programa que é tão abençoado, né, e transforma a vida de tantas pessoas. Muito obrigada. E nós sabemos que você também é de Santa Catarina. Sou de Santa Catarina, Joinville, muito amiga das minhas irmãs. O povo de Santa Catarina está sempre em peso, né? Nossa gratidão a esse povo de Santa Catarina, que é uma bênção também na nossa vida. E você também faz parte de uma comunidade? Eu sou consagrada de vida da comunidade Palavra Viva, lá de Joinville, né, Santa Catarina, no qual a comunidade tem um carisma de levar as pessoas a recomeçar através da palavra, que é muito importante, né? Mas seja a palavra como for, tanto pregada como ministrada, dançada, a palavra através de um abraço, não importa. O que importa é levar a palavra de Deus até essas pessoas, né? Quanto tempo tem a comunidade? Tem 5 anos, vai fazer agora. Ela é bem jovem. É bem jovem. E o fundador? É meu sogro, Neri e Andréia, isso, eles que fundaram a comunidade. Nasceu, na verdade, a comunidade nasceu há muito tempo já no coração do meu sogro, quando ele acolheu o meu irmão de comunidade também, Jean. Eles tiraram, basicamente adotaram o Jean, ele não tinha mais mãe, não tinha mais pai, estava nas drogas, então eles chamaram o Jean para morar com eles, e ali nasceu o carisma da comunidade, onde foi frutificar tanto tempo depois, né? Hoje o Jean é membro da comunidade, consagrado de aliança, fazendo experiência de vida. Então, para nós é uma alegria em ver o tempo passando e Deus cumprindo as promessas dele, né? E vocês têm casa só em Joinville ou tem em outro lugar? Por enquanto a gente tem casa só em Joinville, mas já temos promessas, né? E cremos que tudo acontece no tempo de Deus, né? Conforme Ele for sonhando, querendo, a gente vai seguindo a vontade dEle. E essa casa é comunidade de vida, todo mundo mora no mesmo lugar? Isso, a comunidade de vida mora os filhos em recomeço, que são as pessoas que estão se recuperando da dependência do álcool e das drogas, e também os consagrados de vida e as pessoas que estão fazendo experiência de vida, né? Moram lá. É uma chácara, assim, bem grande. Que joia! Isso é maravilhoso, né? Porque você vai também, de alguma forma, né? Você vai fazendo uma experiência profunda com aqueles que Deus confiou a vocês. Sim. E é essa experiência que vai fazendo a gente ser mais de Deus, né? Então nós queremos agora, já que você está aqui com a gente, partilhar um pouquinho do nosso estudo, da nossa carta apostólica do Papa João Paulo II. Sim, enquanto eu lia
essa carta de São João Paulo II, Rosarium Virginis Mariae, eu estudava ela e eu via a profundidade que essa carta que São João Paulo escrevia falando sobre o rosário. O cuidado que ele tinha ao falar, o zelo que ele tinha a escrever essas palavras. E conforme eu ia estudando, eu ia lendo, eu ia lembrando, sabe, irmã, de quando eu era mais nova, a minha mãe me chamava para rezar o terço no quarto com ela. E eu lembro que eu ia rezar o terço com a minha mãe, e já na primeira dezena acabava dormindo, coisa de criança, né? A gente não tem noção do que é a oração, e simplesmente a minha mãe chamava para estar ali e eu tinha que estar. E hoje, mesmo tendo a nossa regra de vida na comunidade, as nossas orações comunitárias, as nossas orações pessoais, hoje o que muitas vezes me motiva a rezar, é lembrar da minha mãe, quando ela me chamava para rezar. Sabe? Esse é um exemplo que eu tenho cravado na minha cabeça, cravado no meu coração, e que me motiva muitas vezes a perseverar nas orações mesmo quando eu não quero. E o que me entristece o coração hoje é que eu vejo que tem se perdido o zelo pela oração do rosário, pela oração do terço. As famílias estão deixando de rezar, e eu consigo ver isso dentro da minha própria família, dentro, né, no meio dos meus parentes, dentro das pessoas que frequentam a comunidade, o quão é difícil para elas continuarem a rezar o terço, o quão é difícil para elas terem por oração pessoal delas a oração do terço, a oração do rosário, e se entregar cada vez mais, porque, irmã, a oração do rosário, ela, como cita a carta, ela nos dá o segredo, sabe? Ela nos dá o caminho para conhecer mais Jesus. O rosário, ele vai nos ensinando a conhecer Jesus, é esse caminho, e cita também que esse caminho é o caminho de Maria. É o caminho que Maria traça para nós conhecermos mais Jesus. E quando eu lia isso, eu lembrava do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, onde cita que Maria é o caminho mais seguro que nos leva até Jesus. Maria é o caminho mais seguro de salvação, para nos levar até o Pai, para nos levar até Jesus. Quando nós resolvemos trilhar esse caminho junto com Maria, mesmo que muitas vezes ainda a gente vai ter pedras na nossa frente, nós vamos ter buracos na nossa frente, fica bem mais fácil caminhar com Maria. Porque ela vai nos guiando, ela vai nos iluminando, ela vai nos cobrindo com o seu manto, com a sua graça, nos protegendo, para que a gente permaneça firme nesse caminho, embora às vezes seja tão difícil. Tão difícil. Então, nós temos que olhar para Maria com esse zelo. Nós temos que olhar para Maria olhando ela como um exemplo de mulher, um exemplo de fé, um exemplo de perseverança, um exemplo de silêncio e escuta. Porque muitas vezes a gente se atrapalha, a gente passa por cima daquilo que Deus quer para a nossa vida por conta dos nossos próprios desejos. E Maria é essa mulher de exemplo, que através dela, mesmo as orações sendo por ela, né, Ave Maria, cheia de graça, mesmo as orações passando por ela, ela nos leva a encontrar o bendito fruto do ventre dela. Esse é o caminho de Maria. E o nosso objetivo, a nossa vida aqui na terra tem que ser essa busca por conhecer mais Jesus. Tem que ser essa busca por ansiar ser mais parecido com Jesus. Ele é o modelo de santidade perfeito. É Ele o modelo que nós temos que almejar ser. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa ter um contato com Jesus. É assim quando a gente convive com os amigos, não é verdade? A gente começa a conviver com uma pessoa, daqui a pouco tu tá rindo que nem ela, tu tá tá falando que nem a pessoa, tá se mexendo que nem a pessoa, tá sentando que nem a pessoa. Isso é convivência. E é isso que eu e você temos que buscar ter com Jesus também. É isso que a gente tem que procurar, ter mais intimidade com Jesus, ter mais intimidade com Jesus na palavra, ter mais intimidade com Jesus no Santo Rosário, na oração do Santo Rosário. É Ele que vai nos abrindo esse caminho, para então nós conseguirmos trilhar esse caminho para ser mais parecido com Jesus. E conforme nós vamos passando, conhecendo as etapas da vida de Jesus, nós vamos também nos conhecendo melhor.
Jesus vai nos desvendando. Jesus vai desvendando todas as mentiras do nosso coração. Vai tirando tudo aquilo que ainda se encontra escondido dentro de nós. Em Jesus nós nos encontramos. Em Jesus nós conseguimos perseverar. A carta também diz que cada mistério bem meditado ilumina o homem. Então nós temos que procurar meditar com toda atenção, com todo cuidado cada mistério. Viver cada mistério. Olhar para tudo que Jesus e Maria passou por nós, a entrega deles por nós. E nessa entrega deles por nós, nós também somos chamados a entregar tudo para eles. Mesmo que no momento que a gente tenha para entregar, por muitas vezes é só miséria. Mas temos que ter fé que a miséria que eu e você entregamos, quem acolhe é a misericórdia. É Jesus. E é nisso que temos que crer. E eu quero encerrar esse momento de formação com uma pequena frase que diz assim: o rosário marca o ritmo da vida humana. O rosário marca o ritmo da vida humana. Então que nós possamos hoje deixar que Deus, que a oração do rosário marque o ritmo da nossa vida. O mundo não tem esse direito, o inimigo não tem esse direito de decretar nada sobre a nossa vida, ele não tem o direito de decretar o ritmo da nossa vida, não. O único quem tem esse direito é Deus, e nós temos que dar esse direito a Ele, nós temos que nos entregar inteiramente a Ele, para que Ele faça o que Ele quiser das nossas vidas, através da oração do Santo Rosário. E nós vamos sair para o nosso intervalo cantando, e daqui a pouquinho nós temos o testemunho dela, com muita alegria então. Uma entre todas foi a escolhida, foste Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Olá, estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria. Sabemos que para essa TV estar no ar, nós precisamos de você. Todo o programa a gente vai ter que falar isso, porque a gente só consegue chegar aqui com a tua ajuda, e por isso é muito fácil você ajudar. Você pode ligar agora no 041-3221-6060 e se tornar um associado desta obra Evangelizar. E sabendo que tudo que acontece aqui, este programa e toda a programação da TV, você é colaborador. Eu sempre digo assim, quando você chegar no céu, você vai ficar surpreso, que talvez com teus R$5 você salvou tantas almas, que Deus vai dizer: meu filho, as portas estão abertas para você, porque naqueles R$5 você estava salvando, ajudando a salvar vidas, e o padre, a irmã e tantas pessoas só conseguiram evangelizar por causa da tua ajuda. Então, se você não pode se tornar um associado, pelo menos entra no nosso site e compra os nossos artigos, www.padrereginaldomanzotti.org.br. Já vai ser uma alegria muito grande você poder presentear alguém com um livro, com uma imagem, com um terço da Santa Chagas, lindíssimo. Então é fácil a gente
conseguir evangelizar quando a gente tem o coração aberto. Joyce, você vive numa comunidade, com certeza vive da providência de Deus, né? Com certeza. E faz toda a diferença quando a gente tem esses anjos do Senhor que acreditam, né, que aquela obra é de Deus, né? Meu Deus, toda a diferença, irmã. Eles sustentam a nossa vida, sustentam a vida de outras pessoas, né? Como eu disse do nosso carisma social, eles sustentam a vida daqueles que ninguém quer sustentar, né? Então, os benfeitores da comunidade, eles sabem o quanto a gente reza por cada um deles. E o quanto a gente sempre pede ajuda, porque sempre precisa, né, irmã? Então, agora este horário é o horário do testemunho. E como é maravilhoso o testemunho. Testemunho, para mim, é a fonte mais alta de evangelização, porque a gente fala não do que alguém experimentou, a gente fala do que a gente experimentou. É muito diferente, né? Arrasta multidões, dizem, né? E o meu testemunho, ele é... Eu dei trabalho para minha mãe já desde do ventre, digamos assim. A minha mãe engravidou de mim e eu passei do tempo de nascer. Era para eu ter nascido num dia, não nasci, e fui ficando dentro da barriga da minha mãe, dentro da barriga fui passando. Então, a criança, quando passa do tempo de nascer, aconteceu o que aconteceu comigo. Eu acabei evacuando dentro da barriga da minha mãe, que é o nome da primeira fezes ali do bebê, é mecônio que se diz, né? Foi isso que eu fiz dentro da barriga da minha mãe. E quando eu acabei evacuando, eu também aspirei esse próprio mecônio e grudou tudo dentro do meu pulmão. Então, quando eu nasci e os médicos começaram a fazer todos os exames, viram que eu estava com muita dificuldade de conseguir respirar sozinha, que tinha algum problema. Então foram fazendo vários exames e descobriram que tinha mecônio grudado no meu pulmão. E então os médicos começaram a deixar a minha mãe assustada, porque eles falaram assim: mãe, ela vai ter que passar por uma cirurgia muito grave. Ela vai ter que passar por uma cirurgia muito séria, que ela corre muito risco de vida, porque ela é recém-nascida. Ela vai ter que passar por uma raspagem de pulmão. Então, eu falo assim para ti, mãe, eu não te dou muita esperança, mas nós vamos fazer isso. A minha mãe me diz que, minha mãe e meu pai falam isso para mim, que quando eu nasci bem cabeludinha. E aí, eles tiveram que raspar já toda a minha cabeça para a cirurgia. Todo aquele cuidado que eles tinham pré-cirúrgico, né? Mas a minha sorte, a minha providência divina foi a minha avó. A minha avó era uma mulher muito de oração. A minha avó era uma mulher muito fiel e temente a Deus. Então o que ela fez? A minha avó conta isso para mim de vez em quando. Que ela foi lá no hospital, na maternidade, tirou uma foto minha e levou para o grupo de oração. Lá no grupo de oração, ela contou para as outras senhoras que participavam do grupo, falou assim: minha neta está passando por isso, isso e aquilo, ela vai precisar passar por uma cirurgia, nós precisamos rezar por ela. E falaram para mim, me contam isso hoje, que naquele dia, todo mundo no grupo de oração rezou por mim, rezou pela cirurgia que eu ia ter que passar. E me consagraram a Nossa Senhora Aparecida. Aquela noite eu fui consagrada. Então chegou o outro dia, o dia tão esperado da minha cirurgia, todo mundo aflito. O médico foi encontrar a minha mãe e falou assim para minha mãe: mãe, eu vou fazer só mais um raio-x dela, para ver certinho aonde que tem mais, onde que está mais grudado, onde que está mais concentrado no pulmão, para a gente saber onde cortar, onde fazer tudo certinho. Então eu vou precisar tirar mais um raio-x. A minha mãe falou: tudo bem, pode ir lá tirar. O médico foi, tirou o raio-x, ele voltou para minha mãe e falou assim: mãe, eu me emociono um pouco. Ela falou assim: mãe, eu não sei nem o que te falar. Eu não sei se a senhora acredita em Deus. Isso a minha mãe me contando. Eu não sei se a senhora acredita em Deus, se a senhora acredita em alguma coisa, ele falando para ela. Mas eu não tenho outra explicação para te dar, a não ser que Deus curou a tua filha. Mãe, não tem mais nada no pulmão dela. Não tem nada, tá limpinho, a gente não vai precisar fazer a cirurgia.
ela tá saudável. Ela está saudável e ela não precisa mais. Naquele momento foi uma grande alegria, minha mãe diz. Eu ainda tive que ficar um tempo no hospital, na incubadora, porque eu não conseguia ainda mamar direito, então os médicos não podiam me liberar. Mas aquele dia eu fui curada. Então passou muito tempo, irmã. Passou muito tempo, eu já estava inclusive na comunidade. Eu e o meu marido, nós pregamos muito a palavra de Deus em vários grupos de oração, retiros. E num grupo de oração desse, o meu marido foi chamado para pregar sobre Nossa Senhora. E nesse grupo de oração, o Jeff falou assim para mim, Jeff é o nome do meu marido, ele disse assim: amor, eu vou pregar, mas aí tu dá o teu testemunho, porque eu não tenho nenhum testemunho assim com Nossa Senhora, ele falou, né? Eu falei, não tem problema, tu prega e eu dou o testemunho. Ele, não tá. Chegou na hora do testemunho, eu comecei a contar. E naquele momento em que eu comecei a contar a mesma história que eu contava aqui para vocês, eu fui tomada assim de um amor tão grande que eu não consigo explicar. E no meio que eu ia falando, no meio que eu ia contando o meu testemunho, eu tive uma visualização. A visualização era de que lá no dia em que minha avó estava me consagrando a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, ela me pegava no colo e ela me levava até Jesus. E a imagem foi tão certa, tão nítida, porque ela me apresentava a Jesus. Ela me levava e me apresentava a Jesus como se estivesse pedindo para Jesus curar. Então nesse momento Jesus, a imagem que me vinha muito forte era Jesus fazendo assim. É como se Jesus estivesse concedendo a cura que a mãe dele estava pedindo. E no momento em que Jesus abaixa a cabeça concedendo a cura, era como se ela colocasse a mão assim no meu pulmão e ia tirando tudo, ia deixando limpo. E aquilo dali foi tão forte, que no mesmo momento eu já comecei a contar no meio do testemunho. E a graça foi muito grande naquele lugar, mas foi maior para mim, porque naquele momento eu tive certeza de que eu era toda dela, de que eu era toda de Nossa Senhora. A partir dali eu já tive várias experiências, sabe, irmã, com Nossa Senhora. O cuidado que ela tem com a minha vida, o cuidado que ela tem com a minha história. E os dias vão se passando, e quando eu acordo de manhã, a única coisa que eu consigo falar para ela de novo é que, mãe, eu sou toda tua. E ela cuida de mim então, no meu casamento, no meu ministério, na minha vocação. E assim eu creio que vai ser pelo resto da minha vida. Não tenho nenhuma dúvida de dizer isso para você. Nossa Senhora, ela é essa mãe. Quando a gente invoca ela, quando a gente consagra, olha o poder da consagração. Quero que vocês entendam o poder da consagração. Porque consagrar a nossa vida à Virgem Maria é dizer, ela te pertence. O que a senhora escolher a partir de agora, que a senhora determinar junto com seu filho Jesus, eu aceito. Seja feita a vontade de Deus. Consagração nada mais é do que isso. Por isso que eu gosto muito de falar coisa na consagração. Eu me ofereço como coisa, porque isso aqui é uma coisa. Está aqui, se eu não mudar para cá, vai ficar aqui. A gente tem que ser como uma coisa mesmo nas mãos da Virgem Maria. Que ela faça com que a gente mude de lugar quando é da vontade do Filho dela. Ao contrário, que a gente fica ali nas mãos dela. Como este copo, ele está totalmente disponível à minha pessoa. Quando eu precisar, eu vou pegar, vou tomar água. A gente é assim nas mãos da Imaculada. Eu digo para vocês como é forte a consagração. Nós deveríamos fazer a consagração várias vezes no dia, não só uma vez. Porque cada vez que a gente está fazendo,
a gente está dizendo para a mãe: tudo que eu vou fazer agora é tudo teu. A senhora que vai coordenar, a senhora que está à frente. Nós queremos sair para o nosso intervalo cantando, agradecendo a ela, porque ela é a rainha. A TV Evangelizar tem esta madrinha, a Virgem Maria. Aqui temos Nossa Senhora de Guadalupe, aqui tem Nossa Senhora do Carmo. Nós temos nossa mãe que cuida de cada um de nós. Eu sou todo teu, ó mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar, sou todo teu, ó mãe, sou todo teu, Maria. Estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria. E estamos aqui na TV Evangelizar, fazendo esse momento maravilhoso junto com você. Nossa maior alegria é a tua vida. E se você está aqui com a gente está feliz. Nós queremos agora rezar por você. Sabe, ouvindo todo o testemunho da Joyce hoje, falando, né, sobre essa carta maravilhosa também, eu me lembrei de quando o José, um responsável aqui na TV, muitos não conhecem, ele fica escondidinho, mas José para mim é um presente de Deus, é um homem muito usado e ousado pelo Espírito Santo. E quando ele me fez essa proposta de ter um programa aqui na TV, a primeira coisa que do meu coração assim, eu falava assim: não é um caminho para mim. Dentro de mim eu falava: não pode ser. Mas eu não disse não para o José, eu disse que eu ia rezar, eu disse que eu ia escutar a voz de Deus. E fui escutar lá no Convento Solitude, junto com a minha mãe espiritual, que hoje está no céu, a Madre Belém, que viveu 104 anos nessa terra, uma santa, tenho nenhuma dúvida que ela está no céu rezando. E a Madre Belém me fez sonhar com o céu muito. Se eu já tinha vontade de sonhar com o céu, convivendo com ela, eu hoje tenho muito mais vontade de céu do que de terra. Bem, mas eu rezando, fiquei lá uma semana inteirinha rezando, em silêncio, adoração. E eu estava com um livro, eu levei o livro do Dom Murilo Krieger, sobre Nossa Senhora, que eu queria meditar aquele livro. Um livro lindo, maravilhoso, que eu tenho, guardado comigo como um tesouro, uma relíquia. E comecei a rezar o terço. Eu lembro que eu dormi em cima do livro. Era de dia, era de manhã. Dormi, mas não foi um sono qualquer. Para mim foi uma mística profunda de comunhão com Deus. Não sei explicar para vocês, Se há o sobrenatural, ali houve sobrenatural, porque eu fiquei tão embriagada do amor de Deus. É como se eu estivesse sonhando. E Deus me falou em sonho. O nome eu quero que você assuma o programa, e o nome do programa é Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria. Eu acordei, eu escutei isso. Não foi uma coisa, invenção da minha cabeça. Eu acordei escutando isso, que ficou eu tive que anotar na hora para mim não esquecer. O nome do programa é Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria. Aí eu pude entender. Depois eu vim e falei para o José, se o José aceitar, é porque é de Deus, porque o nome é tão comprido. Eu cheguei para o José e eu disse: José, o nome é esse. Ele falou: se Deus falou, quem sou eu para mudar? Nós vamos ficar com este nome. E hoje eu entendo por que Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria. Temos até uma música maravilhosa. Por quê? Porque
caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria, porque os passos da Virgem Maria foi como? Ela aceitou a vontade de Deus, ela foi silenciosa, ela foi adoradora, ela foi a primeira que comungou, ela é a arca da aliança por excelência, ela é a porta do céu, ela é a advogada. Então, se a gente entra nesta escola da Imaculada e aprende dela como ser de Jesus, não vamos ter nenhum problema na vida. Então nós queremos rezar agora para que você também possa caminhar com Jesus nos passos da Virgem Maria. Caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria. Caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria. Vamos cantar e vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo entre neste lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, diga para Ele, tu tens liberdade dentro da minha alma, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro das minhas atitudes, dentro dos meus pensamentos, dentro da minha vida de oração, dentro da minha comunhão com meus irmãos. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Cante dentro da tua casa agora. Erga a tua voz. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Muda, Espírito Santo, Tua casa, tua morada. Declara esta verdade para Ele. Tua morada. Eu sou teu lar. Eu sou a sala de Pentecostes. Fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade para todo mundo. Diga, Nós queremos nos entregar inteiramente a Ti nessa hora. Vem, Espírito Santo. Vem, fazer morada no nosso coração. Vem, Espírito Santo, trabalhar no nosso íntimo. Vem, Espírito Santo, arranca de nós aquilo que não é de Deus. Arranca de nós tudo aquilo que nos faz ficar no chão, tudo aquilo que nos leva a pecar. Vem, Espírito Santo, e nos dá força para perseverar, nos dá força para continuar a trilhar esse caminho de santidade, esse caminho de conversão. Vai falando, meu irmão, minha irmã, aí na sua casa. Eu te dou liberdade, Espírito Santo de Deus, para o teu agir na minha vida. Decreta isso sobre a sua vida, que você é a casa de Deus, e o único que tem poder sobre a sua vida é Deus e mais ninguém. De muitas visões obscurecidas, muitas pessoas na escuridão, o Espírito Santo é a luz do teu caminho, meu irmão. O Espírito Santo está lhe dando conhecimento da tua vocação. Você que disse, eu não sirvo para nada, você serve para tudo. Abre o teu coração para poder responder ao chamado de Deus. Deus te ungiu para ser um consagrado dele. Você vai descobrir onde você deve estar. O teu lugar não é aí. Renuncia e vem fazer a experiência mais profunda do amor de Deus, levando uma vida de consagração, de renúncia do mundo.
tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Você que está com a tua carteira de trabalho da mão, você que está pedindo agora, Espírito Santo, ouvindo esse testemunho tão forte da Joyce, faz um milagre agora, Espírito Santo. Tudo que eu quero é um trabalho, é a dignidade de ter um salário para sustentar a minha casa, a minha vida. Vem, Espírito Santo está agora pegando a tua carteira, ungindo ela com a cruz de Cristo. As portas do céu se abrem, meu irmão, e esse trabalho é teu. Deus te dará um sinal onde você vai trabalhar, você vai crescer em santidade e também na área material. Para tantas coisas na sua vida, mas cante essa canção conosco. Você é a casa de Deus. Peça para que Ele venha trocar todas as coisas de lugar, tudo aquilo que você sente como se tivesse fixo na tua história, toda rejeição, todo complexo de inferioridade. Diga: Senhor, muda as coisas, elas são pesadas, eu não consigo mudar sozinho. Muda as coisas, Senhor, de lugar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Tua morada. Eu sou. Esta é a certeza que eu sou lá, a casa de Deus. Como é bom saber que eu sou a casa do Senhor. Quero agradecer você, Joyce, muito obrigada. Que Deus abençoe esta comunidade, abençoe os passos de vocês. Muito obrigado mesmo, viu? Amém, irmã. Eu que agradeço, que Deus abençoe muito a vida da senhora, de todos os meus irmãos aqui e dessa TV que evangeliza tantas pessoas. Muito obrigada. Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe você, o teu lar, tua vida. Graças a você é que nós estamos aqui. Até o próximo programa, com a graça de Deus. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara